essa análise para vocês. Acompanhe aí comigo que vale a pena. O pedido de impeachment de Alexandre de Moraes chegou a ter 41 assinaturas, mas nunca foi à frente. Mas esse quórum era uma sinalização positiva. Afinal, imaginar que metade do Senado teria coragem de abrir um processo de apuração sobre a conduta arbitrária de um ministro do Supremo servia como uma espécie de suporte emocional. Alimentava alguma esperança de que o Brasil pudesse recuperar a democracia em breve. Nas próximas eleições, quem sabe. Essa esperança acabou hoje. A recondução do Paulo Gonet, com 45 votos favoráveis e apenas 26 contrários, demonstra que esses votos nunca existiram de fato e que não adianta culpar apenas Davi Alcolumbre. É um choque de realidade, um balde de água gelada. A luz no fim do túnel se apagou definitivamente. Eu poderia ficar aqui estimulando a sua indignação, repetindo declarações fortes de senadores como Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro e Magno Malta, que tiveram a coragem na sabatina de estampar na cara do Gonet a realidade da sua gestão, um Ministério Público apequenado, tímido, covarde, verdadeira correia de transmissão do STF. Muitos vão dizer que não é bem assim, que o jogo está virando, já que na primeira indicação há 2 anos o Gonet recebeu 65 votos favoráveis e apenas 11 contrários. Sim, de fato, é uma imensa reversão de expectativas. Sim, Gonet perdeu apoio, mas não o suficiente para impedir a sua recondução por mais 2 anos. E se a oposição não teve número hoje para barrar o Gonet, tampouco terá para barrar Jorge Messias ou Rodrigo Pacheco, seja quem for o indicado de Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso. E se Lula negociar a aposentadoria antecipada de mais 1 ou 2 ministros, a situação se repetirá e teremos o cenário dantesco que vislumbrei meses atrás. Lula, o PT e a esquerda indicarão nomes de aliados jovens para a corte e ficarão no Supremo por mais 30 ou 40 anos. 2 novas indicações até o fim de seu mandato são o suficiente para tirar do próximo presidente, seja de direita ou de centro-direita, o poder de indicar novos ministros. Como eu disse dias atrás, o problema do Brasil não são exatamente as leis, mas sua aplicação. Sem uma mudança de mentalidade na cúpula do judiciário, o Brasil permanecerá em sua trajetória autoritária. A sabatina de Gonet era um teste para essas próximas indicações e o Senado falhou miseravelmente. Esqueçam anistia, impeachment ou liberdade. Mas minha pergunta para o deputado é a seguinte. Deputado, hoje saiu a pesquisa ontem, quem não quer anistia subiu de 41% para 47%. O governo Lula também, a aprovação e a curva de desaprovação quase empataram, e nos cenários ele está 12 pontos percentuais à frente de Tarcísio, ele ganha de Michele e de Eduardo. No começo do ano vocês estavam reclamando de preço de café, tinha pacote nem café, tinha uma estratégia ampla, e vocês voltaram toda a estratégia para anistia. Os atos começaram a ter cada vez menos gente. Foi a estratégia política correta focar na anistia e não focar em soluções para o país? Parece que a pesquisa mostra que não. Qual que é a sua avaliação? Vamos lá, vamos em partes. Primeiro ponto. As pesquisas, eu coloco elas em xeque, até mesmo porque se o Lula está com essa força toda, por que não deixar Bolsonaro competir? Porque Bolsonaro não está inelegível pelo golpe. Ele está inelegível por uma reunião com embaixadores. Então, se ele está tão derrotado assim, se o bolsonarismo está tão fraco, né? Por que a esquerda não consegue colocar mais pessoas do que a direita, que, na visão aí de muitos, está desgastada? Né? A gente colocou aí, pelos números, né, tinha mais de 2.000 pessoas ali numa terça-feira, 4 horas da tarde. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito fácil a gente chegar e falar assim, a anistia não é prioridade para o país. Tá, fala isso para a filha, né, do Clezão, que não tem o seu pai. Fala isso para a filha da Débora, né, que tomou a condenação de 17 anos por ter escrito, né, na estátua com batom perdeu o mané. Fala isso, né, para a Norda, que é mãe, né, do João, e o seu pai foi condenado a 17 anos por furtar a bola que o Neymar deu de presente para o Congresso. Então, peraí. A gente está realmente numa discussão que existe a vida das pessoas, coisa que a esquerda sempre falou, né? A justiça tem pressa, precisamos olhar para os direitos humanos. Agora, se está de verde e amarelo, não é humano mais? Se tá se é direitista ou se apoia o Bolsonaro, nem ser humano é? Peraí, você tem uma idosa de 71 anos que foi retirada da prisão domiciliar dela porque ela foi à fisioterapia. Enquanto isso, o mesmo Moraes que fez isso deu possibilidade do personal trainer do Brasão, que é um suposto cara que matou a Marielle, de poder visitá-lo. Então, peraí, eu tô doido para poder bater no Lula economicamente.
tô doido. Mas quando eu encontro essas famílias, poxa, poderia ser a minha família, poderia ser qualquer outro familiar. Levamos 6 meses para construir nosso projeto de lei antifacção. Ouvimos os ministérios públicos, estaduais e federal, ouvimos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ouvimos a sociedade civil, ouvimos a academia, a universidade, para chegarmos nesse projeto. Um projeto muito discutido, muito trabalhoso, e de repente nós fomos surpreendidos com um relatório que foi feito em 24 horas, 48 horas. 24 horas foi feito um relatório, 48 horas foi feito outro relatório, mas nós temos convicção que o nosso projeto será aproveitado em 100%, 90%, um projeto muito aperfeiçoado. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Coffee Break, uma investigação sobre supostas fraudes em licitações no interior de São Paulo. Uma das buscas ocorreu na residência de Carla Ariane Trindade, ex-mulher de Marcos Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula. Marcos estava no local durante a ação policial. Às 6 horas da manhã, agentes da Polícia Federal chegaram à casa de Carla Ariane em Campinas, no interior paulista. De acordo com o relatório policial, eles foram recebidos pelo morador Marcos Cláudio Lula da Silva. Além dele, estavam presentes Carla, o filho do casal e os pais dela. O documento preenchido pela autoridade policial relata o seguinte, abre aspas, a busca iniciou às 6 horas, transcorrendo de forma tranquila, nada digno de registro. A equipe foi recebida pelo morador Marcos Cláudio Lula da Silva. Estavam presentes no imóvel, além do senhor Carlos, a senhora Carla, fecha aspas. A Operação Coffee Break investiga fraudes em licitações envolvendo prefeituras do interior de São Paulo. Carla Ariane é suspeita de receber propinas do empresário André Gonçalves Mariano, preso nesta quarta-feira. Segundo a PF, Carla alega que possui influência em decisões do governo federal, especialmente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Investigações apontam que a ex-nora do presidente viajou a Brasília pelo menos 2 ocasiões, em janeiro e maio de 2024, com passagens custeadas pelo empresário. O objetivo seria defender interesses dele junto ao governo e a municípios. Durante a operação, os policiais apreenderam o celular de Carla, um computador e um caderno de capa dura. Fontes próximas afirmam que Marcos e Carla não mantêm mais um relacionamento conjugal, mas ele estava na residência no momento da ação. Em nota à imprensa, a defesa de Carla Ariane informou que solicitou acesso aos autos da investigação e só se manifestará após conhecer integralmente o processo. Eu não sei o que é estar na pele de uma pessoa que está sofrendo uma perseguição tão injusta, acirrada, absurda, como a do Jair Bolsonaro. É obsceno o que estão fazendo com esse homem. O que estão fazendo com Jair Bolsonaro é, na prática, um martírio. É um martírio que pouco vimos na história. Não adianta, pode falar o que quiser. A imprensa passou 4 anos procurando corrupção desse cara, achou aval do açaí, achou umas joias que o rei da Arábia Saudita deu para ele. Imagina, o Lula levou um monte de coisa do Palácio do Planalto e ainda foi a Odebrecht ou a Camargo Correia que ficou pagando a storage dos negócios. Ele teve que botar tanta coisa que ele teve que alugar um lugar para armazenamento e esse lugar foi pago por uma empresa privada. Assim, ó, é incomparável e eu não vou cair na falácia, na estupidez de querer comparar a já atestada corrupção dos governos do PT com o de Jair Bolsonaro. Para mim é uma coisa incomparável, não caio nessa. Pode ter um monte de defeitos Jair Bolsonaro, ser um corrupto e ter organizado a corrupção de forma tão sistematizada em linha industrial, ele não fez. Ele não fez. E aí, quando tu vê ele sofrendo coisas que um pedófilo não sofre, que um assassino de criança não sofre, e aí tu entende, porque está sendo feito de forma que fique muito claro que a perseguição é injusta. Pensem nisso. Não é para fingir que a perseguição é justa. Está sendo feito propositalmente para que todo mundo entenda
que Jair Bolsonaro corre o risco de passar décadas na cadeia porque importunou uma baleia. É esse nível de argumentação. Então isso também tem um poder... Não tinha pensado nisso ainda. Cara, aí que tá. Eu aposto que poderiam conseguir produzir coisas mais eloquentes e convincentes, mas ninguém faz questão. E aí eu já digo que aí eu venho em um outro programa e já te falo que eu já venho especulando. Mas aí o que acontece? Daí acontece que quando tu vai falar do Carlos em Santa Catarina, o que eu escuto de feedback... Sabe que eu não tinha pensado nisso, é um pensamento bem fora da caixa, mas por isso que eu gosto de falar contigo. Tu acha que eles estão fazendo para mostrar que é injusto mesmo a condenação? Eu acho, e a gente vai ver isso na próxima eleição. E eu acho que tudo isso é proposital. É proposital, eu não estou dizendo que o Bolsonaro faz... O Bolsonaro está sofrendo genuinamente e os filhos também estão... Está havendo a perseguição. Agora, essa perseguição é proposital e eu acho que o assinte e a injustiça, ela não quer se esconder, ao contrário. Ela faz questão de deixar bem claro que não existe mais lei no Brasil. Existe uma vontade de um ser, Xande Cleide. Silêncio. Ele é da turma do Paulinho da Dosimetria. Dosimetria. PL da dosimetria. O Moro não fala de anistia, não fala de nada que realmente importa, e eles jogam a narrativa que a gente já sabe que é furada. Ele vem com a história de dosimetria de pena. Gente, por favor, não dá para comprar um Moro mais não, cara. Não dá. Não é possível. Paraná. Para mim, por algum tempo. Pelo amor de Deus, acabou, Paraná. Pois é. Para mim, ele acabou num momento em que ele traiu o Bolsonaro ali. Porque fez um show midiático e inventou que o Bolsonaro seria corrupto. Vocês lembram disso? Porque ele levanta suspeita de corrupção e que teria prova na tal da reunião. E que o Bolsonaro sabiamente gravou e quando se viu não tinha nada. Ou seja, ele é um mentiroso. Mentiroso. O Moro é um mentiroso, gente. Tentou jogar a culpa no Bolsonaro de algo que o Bolsonaro nunca tinha feito. No caso do Ramagem. Pois é. Envolvendo o Ramagem. Pois é. E ele queria que... Que é bem, desculpa interrompê-lo, Max, mas que é a pólvora que faltava para tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje contra o Bolsonaro. Exato. E eles iriam utilizar daquilo. O Moro fez isso. Ele é responsável por isso. Eles iriam utilizar daquela MBL, falsa acusação de crime. Falsa acusação de crime. Ele, melhor do que ninguém, sabe muito bem o que ele está fazendo. Sim. Rita Maria, espero que se realize. Moro cancelado com sucesso. Entende? Ele precisa, Tomara, gente. Paraná. Ele não pode mais ser eleito para nada. Mas ele tem mais 4 anos ainda, né? Tem. Não, mas você não está entendendo, Lacombe. Sim. O pessoal já está querendo botar como governador. Não, porque eu adoraria que ele estivesse saindo agora, entendeu? Tivesse que concorrer à reeleição, mas ele, na verdade, foi eleito em 2022. Mas o pessoal quer botá-lo como governador. Mas aí... Ô, Lacombe, não, pelo amor de Deus, Paraná, não inventa Tem isso, uma não. série de situações aí envolvendo o nome do Moro, como se fosse um candidato de direita. Gente, ele é do sistema totalmente. Ou ele está falando de dosimetria, quando ele deveria estar falando de anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, ele está dizendo que duvida do golpe, então ele acredita que as pessoas são inocentes e ele está disposto a botar um inocente na cadeia desde que seja por pouco tempo. Olha o absurdo que ele acabou de falar. Sabe aquela coisa do Pilatos? Eu não vejo culpa nele. Vai lá e coloca ele para tomar chibatada. Eu não vejo culpa, mas dá chibatada nele. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim, o Moro não pode mais ser eleito para nada, nem para síndico de prédio. E o pessoal do Paraná dizendo que ele tá à frente nas pesquisas. Meu Deus do céu, cara. É o que eu tô te falando, Lacombe. É o que eu tô te falando. Se criticar, vai ter gente que tá falando que você odeia o Paraná, que nem fizeram comigo daqui a pouco. Não dá, cara. A pessoa tem que acordar.
cara tá falando de dosimetria. Dosimetria. Pra gente inocente. Pra gente inocente. Que ele disse que acredita que as pessoas são inocentes. Isso é muito louco, cara. Olha o nível de loucura. Mas é óbvio que aqui não importa o que ele acredita, entende? São interesses. Ele é da terceira via, ele não é da direita, gente. Acordem. Ninguém honesto, com caráter, faz o que ele fez com o Bolsonaro. Inventar, tirar print e mandar pro Jornal Nacional. Ele fez isso. Ele pediu demissão numa entrevista coletiva, né? É isso que eu tô te falando. Ele fez um show. A gente percebeu. A gente estava lá no dia. Eu e Max. Eu tava lá. Presencialmente. Aquilo foi ridículo. E muita gente parou. Falei, pô, o cara é juiz. O cara tá dizendo Exato. que o Bolsonaro tá interferindo na Polícia Federal. Esse cara deve ter um monte de prova engavetada. Exato. Ele vai jogar Mas sobre a ele- mesa e vai dizer, ó, acabou o governo Bolsonaro, tá aqui, ó, todas as cagadas Mas que ele fez isso de propósito. E nada. Não tinha nada. Ele estava revoltadinho com a indicação do Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal dentro da lei, porque é uma prerrogativa do presidente da República. É o presidente da República que indica o diretor-geral da Polícia Federal. O Lula pôde indicar o Andrei Rodrigues, que por acaso exerceu o mesmo papel que o Ramagem exerceu na campanha do Bolsonaro em 2018. O Andrei Rodrigues foi o chefe da segurança do Lula durante a campanha de 2022 e se tornou diretor-geral da Polícia Federal. Mas o Bolsonaro não podia. Mas Está escrito na Constituição, mas ele não podia. Mas aí fica mais claro ainda que ele tá ligado ao STF. Os policiais que invadiram a minha casa na primeira busca e apreensão estavam lotados com o Moro no Ministério da Justiça. É isso. Tem noção disso? E a primeira busca e apreensão foi a mais cruel. Aquela que apontou, de fato, fuzil destravado para minha esposa grávida de 9 meses. Não, os absurdos, os primeiros absurdos que a gente enfrentou na época da Covid eram consequência de medidas do Mandetta e do Moro. Sim. A gente, aquele sofrimento todo que a gente viveu, Paraná. ele começou com o Mandetta e com o Moro. Com medidas tirânicas, loucas. Eu nunca esqueço aquela reunião de 22 de abril de 2020. E aquilo ali, para mim, seria uma peça publicitária, uma peça da campanha eleitoral do Bolsonaro para dizer, ó, eu sou verdadeiro sempre. Até quando eu sei que... Porque aquilo ali, ninguém imaginava que aquela reunião ali seria divulgada, que foi uma loucura do Edson Fachin, né? Mas, mesmo assim, o Bolsonaro ali estava pedindo o quê? Liberdade, reação à tirania. Era isso que ele estava pedindo. Nada além disso. E deu um puxão de orelha no Sérgio Moro, né? Como ministro da Justiça, deveria estar tentando, pelo menos, impedir a tirania que era empreendida, né? Perpetrada, engendrada, acho que é mais a palavra, mas engendrada por governadores e prefeitos. Fazer o quê? Lacombe, eu tenho um presente para os assinantes da... Planalto, coloque sigilo gastança de Lula e Janja com barco de luxo em Belém. Iate 5 estrelas tem diária de R$ 2.700 por pessoa. Segundo o governo informou sem apresentar o contrato e o valor total da fatura mantidos em sigilo. A notícia aqui, o que chama a atenção não é nem o fato que a gente conhece o Lula, é gastador, só fica em hotel caro. O ponto é o que Mafinha levanta. Eu me lembro dos petistas reclamando do sigilo do cartão do governo Bolsonaro. Agora ninguém fala nada, velho. Cadê a turma aí do cartão corporativo? Apareçam! Apareçam! Há um ano da eleição, Lula aparece em propaganda por legado da COP30. Peça publicitária assinada por deputado do PT e vale de brecha na lei eleitoral. Essa notícia é de agora. Aí a Anitta colocou ali à direita uma notícia de 2022, 7 de julho. Essa notícia aqui foi um ano da eleição. Justiça determina retirada de outdoor de apoio a Bolsonaro em Bento Gonçalves. Decisão atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral que avaliou haver propaganda antecipada e utilização de meio de comunicação proibido pela legislação eleitoral. Pessoas comuns resolveram aí apoiar o Jair? Não, não pode. Não, pode não. Pode não. Agora o governo Lula receber apoio, né? De uma peça publicitária de deputado do PT, aí pode. O que importa é quem faz. Não é o que está sendo feito. O que está sendo feito não importa. O PT pode fazer uma coisa
Se o Bolsonaro não fizer igual, não pode. Esse é o Brasil. 2 pesos, 2 medidas. Países resistem a Conselho do Clima na ONU proposto por Lula na COP. E esse Conselho do Clima é uma pauta que o Lula vem defendendo pelo menos desde 2022. O Lula quer criar, basicamente, uma nova governança global para quando você decidir sobre algum tema ligado a clima, esse tema já valer para todos os países signatários, passando já por cima do Congresso. Ou seja, o Congresso não precisa validar nada. Essa é a grande crítica do Lula. Não dá para a gente ficar decidindo coisas na COP, depois levar esses temas para os congressos nacionais decidir, porque ninguém decide nada. E nada avança. Lula, como bom globalista, segue, né, na sua sanha autoritária, totalitarista, mas graças a Deus o mundo não está comprando a ideia. A ideia lançada pelo Lula de a criação de um Conselho do Clima vinculado à ONU, em suas falas na COP, enfrenta resistências de países que consideram ainda muito vaga e de difícil implementação. Ela demandaria uma alteração robusta no atual sistema de governança climática global. Lula quer mudar tudo atualmente, as coisas só vão quando é por consenso total, senão não vai. E Lula não. Lula quer criar basicamente um governo mundial. A ONU vai ter poder de mandar nos países. Você já pensou nisso? Outra coisa do Lula que tá dando uns burros na água é a história aí dos fundos para salvar as florestas. Agora foi a vez da Alemanha achar arriscado, né, investir em fundo de florestas de Lula. É uma vergonha atrás da outra, né? Graças a Deus, até porque esse dinheiro, se chegasse até o Brasil, você acha que realmente seria empregado para, sei lá, salvar as florestas? No final do dia, né, eu acho que ele seria muito mal empregado. A componente política fala muito mais alto. Algumas notícias sobre o fracasso da COP. A Gringa Brasília coloca: a COP 30 no Brasil marca o início do fim da agenda do clima, apontando que a confiança dos investidores e entusiasmo pela pauta climática esfriou. Tem até notícia que eu vi nos últimos dias falando que os investidores internacionais estão procurando desculpas para investir em mercados ruins. Ruins assim, né? Mal visto, como por exemplo, energia de fontes fósseis, armas, né? A Europa está se remilitarizando. Eu sei que está ali, né? Começa. As cúpulas do clima estão salvando o mundo ou são apenas conversa fiada? A Sky News aqui da Austrália tem mais à direita. Não sei se é aqui a da Austrália especificamente aqui tem mais à direita. A fraca participação do setor empresarial global na COP30 reflete um clima de cautela. Financial Times. Isso é importante. A vontade global para combater as mudanças climáticas diminuiu. Sem Trump e muitos líderes, a COP30 ainda tem algum propósito? Sabe para quem ainda vê algum propósito nessa agenda? Soros. Quando você acha que é, às vezes, maluquice, conspiração, saiba que não é. O Pedro Abramovay, vice-presidente da Open Society Foundation no mundo, né? Um brasileiro. O pai, o pai, se eu não me engano, é realmente amigo pessoal do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Isso eu tenho quase certeza, eu tenho certeza, porque eu já citei isso em vídeo uma vez. O Pedro Abramovay é da área do direito. Tem uns trabalhos, alguns textos do Barroso que ele até cita como referência bibliográfica o Pedro Abramovay. Saudades do Barroso, né? Negociar clima sem os Estados Unidos gera novas oportunidades, diz vice-presidente da Open Society Foundations. A fundação anuncia o compromisso de investir 19,5 milhões na América Latina para apoiar defensores ambientais e promover transição verde justa. Quem que define qual é a transição justa? E o que seria a transição verde? Quem que define os parâmetros? O que fica óbvio é, esse dinheiro vai para defensores, ou seja, militantes, pessoas que vão atrapalhar a sua vida e tentar avançar com algum tipo de agenda. Fundo de investimento da entidade, criada por Jorge Soros, quer estimular o setor privado ao investir em bioeconomia. Conversa mole. Conversa mole. Conversa mole. E tá lá o seu Pedro Abramovay. Migrando da COP para quase chegar na questão das facções, eu vi essa postagem aqui da Tsuki,
E a pergunta dela, assim, a fala dela se encaixa muito bem. É a mesma coisa que o Mafinha disse sobre o cartão de crédito corporativo. Esperando sentada a gritaria vermelha. A esquerda adora falar de direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Falou muito sobre isso aí após a operação, né, do Rio de Janeiro. Só que o Estadão disse que China e Rússia, os queridinhos, né, da esquerda brasileira, se unem em manobras para cortar fundos da ONU para direitos humanos, diz relatório. E aí agora? Investigação da International Service for Human Rights detalha como um grupo de países liderados por Pequim e Moscou atuam para pressionar outros países e obstruir negociações orçamentárias. Para além da hipocrisia da esquerda brasileira, o mundo está mudando. O mundo está mudando. Compreender o mundo nesse momento é uma tarefa que exige refletir sobre as coisas, não tentar encaixar tudo em caixinhas, né, pré-moldadas que estão meio que fixas na sua mente, né? Mas tá aí. Algumas pautas estão meio que em descrédito. Pauta do clima, direitos humanos. E aí, falando sobre isso, né, que a gente fala de direitos dos humanos, lembra direito dos manos, né, as vítimas da sociedade. A CNN destaca mais uma vez, não que seja muito novidade, que primeiro a Globo News já tinha dito, né, olha, o Supremo analisou aqui a PL das facções, antifacções, e detectou que esse negócio de equiparar terrorismo parece que é inconstitucional, viu? Parece que vai ter que ser derrubado. Aí a CNN já avisa, o Mota, rapaz, ele é alertado aí, viu, que o Supremo tem de barrar a equiparação de facção a terrorismo. Ó, o Mota, estamos te avisando aí, viu, pai? Se liga aí, viu? Se liga aí, não dorme no ponto, não. Aí a Kátia fala, né, alertado é eufemismo da grande mídia para intimidado. No Brasil, ou o Congresso deixa de legislar o que o Supremo não deseja, né, que ele legisle, ou o Congresso vê o Supremo legislando e se omite diante do abuso. Nesse cenário, de que é que serve um parlamento? A confusão segue crescendo. A crítica que eu fiz ontem, não sei nem se chega a ser uma crítica, foi meio que a crítica, né? Eu cobrei os deputados aí maiores esclarecimentos, eu refaço aqui hoje. Tá difícil de entender para onde o texto está indo, se o texto está piorando a ponto de ficar, né, intragável, ou se o texto está tentando conservar alguns bons aspectos. Está faltando aí uma participação no debate público para trazer maiores explicações. Eu até entendo que algumas pessoas ontem, né, em especial eu falo os senadores, os deputados não. Os senadores ontem, eu até dou uma colher de chá, porque não teve a sabatina, então o foco do dia era a sabatina, era estar lá, era estudar, falar sobre isso. Mas nossos parlamentares, eles precisam também comentar sobre esse assunto para dar uma luz aí para a sociedade. Você vê ali, ó, derrite protocolo, a 4ª versão do projeto antifacção e votação na Câmara adiada. Aí eu já não sei. Tem um amigo meu que falou que aparentemente foi bom ter adiado. Aparentemente, mas tô perdido. Desculpa, mas eu estou perdido. Queria ter respostas. Mas mesmo perdido, o Rafael Globo fala assim, ó, continue subestimando o governo Lula, né? O governo Lula acabou. A nova direita não tem força para aprovar um projeto de lei sem se dobrar para a esquerda. Mas 2 versões e por isso é obrigada a servir um café expresso para narcotraficante. Aqui eu discordo em parte do Gloves. Por quê? Por mais que eu critique a turma da direita, essa nova direita não é que ela não tem força. Ela nunca teve força. E não é só por falta de habilidade política. Esse grupo, ele é minoritário. Esse grupo é minoritário. E não dá pra gente olhar para o Congresso brasileiro com um olhar romantizado, achando que tem algumas pautas que, em tese, não são ideológicas, que tudo é ideológico e nada tem consenso nesse país. O Centrão não tem interesse nenhum em resolver o problema. Nenhum, absolutamente nenhum. Lembrem que, quando teve até a Operação Carbono Oculto, a própria imprensa já revelou que tem políticos aí do Centrão ligados. Não falaram nome nenhum até o momento, né? Pelo menos os grandes portais de imprensa. Alguns menores já citaram algumas coisas. Então, tem gente aí do Centrão que pode estar com medo, né, do crime organizado. Quando se lida com a esquerda tem toda aquela questão ideológica, aí você fica assim, e aí? Então, assim, por um lado,
Falta traquejo para a direita? Falta. Por um lado, a direita podia trabalhar melhor, tentar conseguir, né, enfim, construir as coisas de uma forma diferente. Pô, poderia. Mas eu também não posso ser injusto e olhar para o cenário e não querer entender os números. Os números realmente jogam contra. E de que adianta? Bom, de que adianta, até já te adianto que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. O Brasil, nos trancos e barrancos, não na velocidade que vocês desejam, está melhorando nesse aspecto. Está melhorando a cada eleição. Até o presente momento, não teve uma eleição que a direita não teve um crescimento substancial. Pega a eleição de 2010. Quantos deputados e senadores de direita foram eleitos? Tu nem sabe falar quem foi senador de direita. De 2014. A partir da de 2018, você já sabe falar alguns números. A de 2022 foi muito melhor. E as municipais, idem. E eu tenho certeza que a eleição de 2026 vai ser melhor. Mesmo aqueles nomes sem direita, né? Aqueles nomes que tem 1001 críticas, mas vai ser melhor. O parlamento vai ser pelo menos menos pior do que a gente tem hoje. Continuando. Com Planalto, oposição e governadores insatisfeitos, Câmara adia pela antifacção. Não tem ninguém satisfeito com o que está acontecendo. Derrite apresenta quarto parecer e atende a novas demandas do governo. E aí tá difícil, né? Atender tudo ao mesmo tempo, minha Nossa Senhora. Bolsonaro 100 dias lacrado. E aí? Que tal a oposição, né? Nova direita. Os convocados para tirar a esquerda em 2026 são filiados a partidos cujos caciques estão na base do governo Lula. Os poucos bons nomes que restam são jogados, né? São jogados aí no buraco. Igual o Derrite aí nessa relatoria. Mesmo com 70% de apoio da população, não consegue aprovar um projeto de lei sem bênção do Lula. Sobra nada. Isso é uma pesquisa ontem que 73% da população brasileira é favorável a equiparar essas facções a grupos terroristas. Aí tá ali, né? Bolsonaristas admitem cilada com Derrite, relator do PL antifacção. Porque você colocou a grada direita, né? Aí então você... Tudo no PL você pode falar, isso aqui é ruim porque isso aqui é bolsonarista. É bolsonarista. E depois, se der errado, vão também culpar o bolsonarismo. Então, confusão. E aí, para manter também o clima de treta, o Lauro Jardim noticiou ontem de manhã o alívio do governo Lula e do PT com o relatório de Derrite. Nos tirou da defensiva. Você de direita, como se sente ao ouvir que o governo Lula e o PT estão aliviados com o projeto que está na Câmara? Sinal que tem alguma coisa errada, né? E é por isso que está todo mundo satisfeito com esse projeto. Não é fácil ser de direita nesse Brasil, viu? Não é fácil defender, né, o certo. É bem grato no Brasil, né, defender a coisa certa. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ainda no Parlamento, na Casa Alta, Senado, tivemos aí a sabatina do Gonê. Quero colocar aqui, né, o trecho do Flávio Bolsonaro. Dá play aqui todo, dá play pelo computador, não precisa da imagem. E gostei bastante. Aqui não é a fala do Flávio completa, é um recorte. A fala dele completa tem quase 8 minutos. Mas aqui já o que tá aqui é bem suficiente para a gente comentar sobre vários assuntos. Enfim, vou dar play aqui e a gente vai ouvindo. Peraí. O canal de áudio tá desligado. Agora vai. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram pro Gonê. Eu enviei pessoalmente pra ele, pro senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente pro WhatsApp do Paulo Gonê. Foi quando ele mostrou aqui pra gente, pra essas câmeras que estamos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele que ele já havia enviado pro senhor. Foi quando até vazou o seu número, publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, seu Paulo Gonê, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui.
abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, pro senhor. Tá lá na PGR. Mandei presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. Não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? Você não sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa, olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de legalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no seu projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar o senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. Então o deputado Caó faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito. Para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, seu presidente Otto Alencar? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem ser anistia: Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é constitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor notasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? O senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer saber se isso é verdade? E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando e não... Senador Flávio, mas não é hora dele responder, ele vai responder depois. Eu vou concluir, deixando já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55:7. Abre aspas daqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Tá aí, né? Falou do caso Talhaferro, que eu acho um caso bem relevante. E depois o Flávio Bolsonaro aproveitou ontem para abordar essa questão da constitucionalidade da anistia. Acho que quando vocês, sei lá, quem me assiste com frequência, se viu isso daqui ontem, eu tá vendo agora, já deve imaginar porque eu fiz questão de dar destaque para isso, porque na segunda-feira eu fiz questão de relembrar que, olha, senadores, se alguém estiver aqui assistindo, quarta vai ter a sabatina, poxa, tentem falar sobre isso. O Flávio ainda poderia ter falado, o próprio Alckmin também votou a favor, né? O Renan Calheiros, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, atualmente no BTG, ainda podia ter levado também, né, impressa, pô, a matéria da Globo da época, sabe? Faltou só isso, mas mesmo assim eu achei que foi uma fala muito boa, muito oportuna, e eu acho que esse posicionamento do Flávio, da forma como o Flávio falou, deveria ser algo que devesse ter dominado a sabatina ao longo do dia de ontem. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, sabe? Por mais que, assim, né, de longe, né, uma coisa você lá, e daqui é fácil falar, devia ter falado também isso, mas mesmo assim, independente de qualquer coisa que ainda pudesse falar para ficar melhor, pô, o Flávio falou de tudo que era importante mesmo, para valer. Para mim, a parte mais importante de todas, que é a questão da constitucionalidade da anistia, poxa, tá aí, tá dito. Se todos os senadores, imagine, se todos os senadores de direita que estavam lá, que podiam fazer perguntas, questionamentos, batessem nessa tecla, trabalhassem junto com suas assessorias de imprensa para conversar com jornalistas, mandar esses recortes e cobrar as notinhas na imprensa, poxa, imagina, né? Senadores questionam Gonet sobre
a constitucionalidade da anistia. Senador Flávio Bolsonaro, fulano, ciclano, beltrano, resolveram discutir sobre o tema e para isso eles resolveram puxar um destaque do tal, voltado pelo Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Alckmin, Nelson Jobim, Renan Calheiros. Já pensou a quantidade de notícias? E aí, com isso, as pessoas comuns iriam pegar essas notícias, iriam repercutir, e a gente ia falar, porque até o presente momento, este assunto só é de conhecimento de bolha de internet. A gente comentou aqui em vídeo, mas somos uma bolha de internet. A partir do momento que você consegue já colocar isso no jornal da imprensa, poxa, você já está começando a jogar opinião pública, né, contra o fato. Aí se tivesse mais gente mais interessante, pô, pega alguém, aí do AB, pressiona o Beto Simonetti, leva a situação. E aí? Aí, eita, presidente do AB confirma lá que o destaque, acho que é o 2140, 80, um negócio desse, lá do dia, acho que 22 de fevereiro de 1988, do CAO, realmente prova lá os parágrafos 43 e 44, e você vai indo, vai gerando narrativa. É aproveitar, porque no frigir dos ovos, e já tá aqui na sequência, vocês achavam que o Gonê não seria reconduzido? Essa pergunta é honesta, de verdade. Eu espero, de verdade, que nenhum de vocês olhasse para a sabatina de ontem com o sentimento de que o Gonê seria barrado. Porque eram zero as chances disso acontecer, sabe? Não é questão de ser pessimista, é questão de enfrentar a realidade. Se a gente está lidando com um Senado que o Rogério Marinho não conseguiu se eleger em 2023, não teve votos, onde você pega aí as votações como um todo e você vê o tamanho das bancadas e você vê que claramente a direita é minoria. Por que o Paulo Gonê seria recusado? Me explica, me dá uma justificativa. É só encarar as coisas com a realidade. Mas calma. Primeiro vamos olhar aqui, ó. Na CCJ foi 17-10 e no plenário 45-26. E é basicamente isso. O que tem mesmo ali, mais à direita, é boca de 30. E aí você tem que pegar isso, gente, e jogar de novo lá para trás, que é a questão de você politizar para você entender o que se passa no Brasil. Olha todo o desgaste que foi realizado propositalmente no início do ano contra Bolsonaro, naquela conversa mole de eleição da presidência da Câmara. Cobre o seu senador para ter voto aberto, porque assim a gente vai derrotar, a gente vai expor, vai constranger. E a gente falava, cara, o regimento diz que o voto é secreto porque eles vão mudar, coisa de pressão de rede social. Acorda, a rede social é uma bolha minúscula. Né? Não é a Globo que está cobrando, não é a Globo que está colocando os holofotes. Mas e aí, é só para entubar isso daí e ficar, né? Fazer o quê, né? Não tem nada que a gente possa fazer? Não. Aí que eu puxo o que eu já falei ali atrás, né? Que da mesma forma que fala da direita lá na Câmara, não tem oposição. Tem oposição. Mas a oposição não tem números. Talvez está faltando uma palavra. Ainda. A oposição não tem números ainda. Para minha surpresa, olha que manchete bacana. De verdade. Aqui não é tentando olhar o copo meio cheio, não, gente. Isso aqui é uma realidade. Gonê é reconduzido à PGR na votação mais apertada desde a redemocratização. Ou seja, desde a redemocratização, nunca houve uma força antissistema tão grande quanto a atual. É suficiente? Não é. Ainda minoria. Ainda. Então, respira. Entende que política, as coisas muitas vezes não vão se resolver na velocidade que vocês querem, que a sociedade quer, que umas críticas são pertinentes, outras é gente frustrada. Em espécie essas críticas a Bolsonaro, lá, o frouxo que não resolveu tudo, né? Em 4 anos, não salvou o Brasil das garras do PT. Aqueles comentários sem pé nem cabeça. Mas e aí? Me explique por que isso daqui aconteceu sem citar Bolsonaro. Porque até o subtítulo diz, ó, denúncias contra Bolsonaro, os atos de 8 de janeiro mudaram o clima político desde a primeira indicação. E não só isso, né? As bancadas. A bancada no Senado eleita, graças a esse movimento que começou lá atrás.
Tá ruim? Tá. Mas vai melhorar. Ano que vem vai melhorar mais ainda. Será que o que vai melhorar no que vem já é suficiente pra gente ter maioria no Senado? A direita nunca teve maioria de casa nenhuma. Nenhuma. Se a gente tiver chance de botar um senadorzinho sem direita. Sabe, mas assim, o cara é de direita mesmo, que não tem vergonha de falar sobre direita. No Senado, pra sentar em cima e fazer o que bem entender. Nossa, velho. É um poder inimaginável. Um poder que vocês conhecem. Vocês estão vendo aí o Colombo, vocês estão vendo aí o Hugo Mota. Vai melhorar, gente. Isso vai melhorar. Uma hora vai melhorar. É impossível isso aqui só piorar. A gente só tem que resistir. Anteontem, um dia antes da sabatina, eu me deparei com esse vídeo aqui. Aí eu fui olhar os números, né? 14 mil curtidas, 3 mil compartilhamentos. Cleitinho gritaria e o oportunista do Girão. O mesmo discurso do início do ano. Você vai falar, mas o que tem de mais aqui nesse vídeo? Eu vou falar, mas vamos escutar primeiro. O NE não. A gente precisa da mobilização de toda a população brasileira. Que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para a gente barrar ele aqui no Senado, que será votado amanhã, não é isso, Girão? É isso. Ele deixou a coisa correr frouxa, foi omisso. Ficou a PGR como um puxadinho lá do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Tantas injustiças, presos políticos em pleno século XXI. Você precisa participar de forma ordeira, pacífica, cobrar o seu representante aqui no Senado pelo voto aberto. Só assim a gente vai derrotar a recondução do Gonê. Lembrando que está fazendo 100 dias que o Bolsonaro está preso e muito disso é culpa dele, pela omissão dele. Então peça aqui, você que é de direita, você que é brasileiro, compartilha esse vídeo para todo o Brasil, que a gente tem que saber quem que é traidor. E quem estiver com a direita, estiver com o Bolsonaro, estiver com os presos do dia 8, para a gente acabar com essa injustiça, tem que barrar ele aqui no Senado. Vamos para cima. Deus abençoe você. Quando o Girão me ligou no início do ano para tentar me cooptar para a campanha dele, ele veio com esse papo de voto aberto. Eu falei, Girão, não vai ter voto aberto. Sabe? Falar para mim não cola, porque eu entendo como uma coisa funciona, eu entendo o regimento interno, o básico do básico do básico. Agora você fala pro povo, né? Aí tu vê o vídeo. Eu até coloquei aqui os principais pontos do vídeo, né? Os comandos que eles passam. Eles cobram a mobilização popular para barrar. E tem que ser, né? Toda a população. Passem para todo o Brasil. Qual a chance de todo o Brasil se debruçar sobre isso? Nenhuma, zero. Então você já está fazendo um pedido impossível. Não faz sentido você fazer um pedido impossível. Dizem que a população tem que cobrar seus representantes pelo voto aberto. Não adianta, porque a regra é voto fechado. Dizem que voto aberto barraria a Gonê, né? E reforça, e depois pedem para compartilhar o vídeo para expor os traidores. Não, o vídeo não é para expor o traidor. Porque o pessoal da direita vai votar contra, ia votar contra, votou contra. Eles pedem para compartilhar o vídeo para ele ganhar like. Ganhar like. É só isso. Aí eu até perguntei pro ChatGPT. Isso daqui, gente, é para vocês, sabe, começarem a entender quando que o político tá fazendo alguma coisa que é realmente útil. Por exemplo, o Felipe Barros, ele tá divulgando aí nas últimas horas diversos vídeos lá do interior do Paraná, que passou um tornado. Várias casas foram destruídas. Então ele tá lá, ele tá mostrando o que tá acontecendo pro resto do Brasil e mostrando como as pessoas realmente podem ajudar. É uma coisa, né? É serviço de utilidade pública. O que Girão e Cleitinho tá fazendo é lacração de rede social, é puro teatro. Esqueça isso. Fuja desse tipo de político. Para organizar a ideia, eu já sabia qual era a resposta. Aí eu perguntava pro meu chat GPT. O GPT, creio que você compreende a dinâmica da política brasileira, compreende que o PGR Paulo Gonê tem amplo apoio do governo, do centrão, da esquerda, que somam a maior parte do Senado, onde ele só precisava de 41 votos para ser reconduzido para mais um mandato frente à PGR. Diante desse cenário, os senadores, Girão e Cleitinho, resolveram fazer um vídeo onde? Eu coloquei lá os pontos, né? Porque esses pedidos demonstram, de forma clara, que Girão e Cleitinho só estão fazendo politicagem barata e jogando para a torcida. Porque isso mostra que é um vídeo só para conquistar apoio digital com zero impacto na votação do Gonê. Excelente pergunta. E você já apresentou o contexto que permite enxergar com clareza o jogo político por trás do gesto. Vamos destrinchar por partes. Primeiro, o cenário político torna o discurso vazio. Gonê, como você observou, tem apoio do governo, do centrão, da esquerda, ou seja, de praticamente toda a base real de poder no Senado. Isso significa que o resultado da votação já estava definido antes mesmo da sabatina. E nenhum tipo de mobilização popular poderia mudar o desfecho. Por quê?
O Senado não é sensível à pressão popular direta, e especialmente em votações de bastidores, como reconduções de autoridades. Os senadores não dependem de apoio digital para se reeleger, dependem de articulação partidária, tempo de TV, recursos e alianças regionais, até porque são cargos majoritários. Ou seja, pedir pressão popular nesse contexto é um gesto teatral, não um gesto estratégico. Voto secreto é parte das regras institucionais. Girão e Cleitinho sabem perfeitamente que o voto para PGR é secreto e que isso não muda por clamor popular. Portanto, dizer que o voto aberto barraria Gonê é apenas uma forma de terceirizar a culpa. Se Gonê for aprovado, a narrativa já está pronta. Foi por causa do voto secreto dos traidores. Esse discurso ele não visa alterar o processo, mas criar um inimigo simbólico, né? O sistema, os traidores, mantendo o público engajado emocionalmente. E é por isso que eu digo, não lavem a alma. Se vocês ficam buscando coisas que vão mexer com o teu emocional, você vai cair na rede dos trouxas. Política não é para lavar sua alma, é para obter informações e com as informações que você obtém, você conseguir acordar mais pessoas, despertar mais mentes para o que realmente está acontecendo nesse país. A mobilização que pedem não tem consequência prática. Chamar o povo a se mobilizar, compartilhar o vídeo, cobrar os senadores tem zero efeito real sobre a votação, mas gera enorme engajamento digital, 14 mil curtidas. Alimenta algoritmos das redes sociais, geram visibilidade de seguidores, fortalece a imagem dos dois como opositores corajosos. Ou seja, é capital político, simbólico, não institucional. Eles sabem que não vão barrar Gonê, mas vão sair do episódio como os únicos que lutaram contra o sistema. E isso é o que importa para o público deles. Era muito mais vantajoso, para não ficar só na crítica, na sugestão, gravar o mesmo vídeo falando o seguinte, ó, amanhã vai ter uma sabatina e que não adianta nada você nem reclamar, sabe por quê? Porque é um jogo de cartas marcadas. E começar a explicar realmente para a população o cenário. Explicar para o povo que atualmente não tem números e que por isso que as demandas populares não avançam e você já começar a mirar, inclusive, na eleição de 2026. Pegar essa indignação, inclusive, falar sobre a anistia porque ela é constitucional. Do que ficar enganando o povo. Explica a verdade. Para de ficar inventando. Para. Ou seja, é capital político simbólico não institucional. Eles sabem que não vão barrar Gonê, mas vão sair do episódio como os únicos que lutaram contra o sistema. E é isso que importa para o público deles. É discurso para o público, não para o Senado. Girão e Cleitinho não estão falando com os senadores, estão falando com o eleitorado digital. É uma estratégia clássica de performar resistência, onde o objetivo não é mudar o resultado, mas registrar uma posição moral que mantém a base engajada e fiel. Essa tática tem nome em política, sinalização de virtude. Eles mostram indignação pública, não para mudar algo, mas para reforçar o sentimento de pureza política e diferença em relação ao sistema. Só que pior que eles é esse daqui. E pior que o Moro é o Aurelianos. Esse cara é de uma tristeza, gente. É o típico caso, sem fazer nenhuma piada, de você ver que é uma pessoa de direita que foi totalmente corrompida pelo próprio ódio. Pessoa que se perdeu no ódio. Fica melhor você olhar os perfis dele, sabe? Não era um cara que era maluco no passado. Se você voltar alguns anos no tempo, o cara entendia. E ele foi se perdendo no ódio, obviamente muito pelo tipo de conteúdo que ele consome. E aí, nos últimos dias, por exemplo, ele se dedicou a atacar o Carlos Bolsonaro, colocar Bolsonaro como uma coisa do mundo, todo esse papo de maluco que você vê crescendo nas redes sociais. E qual é o grande ponto aqui? Ontem na sabatina, Moro chutou a anistia para cima e foi lá falar de dosimetria. A Ana Cibutti, né, advogada aí de várias pessoas, várias vítimas do 8 de janeiro, compartilha o recorte, não vou dar play, falando: Moro foi eleito com apoio do mesmo povo que hoje clama por anistia. E agora, diante de Gonê, tenta posar de técnico, perguntando sobre dosimetria de penas, como se o problema fosse a quantidade de anos e não o abuso jurídico que condenou inocentes. Quem foi eleito pela direita e se cala diante da perseguição, né, de brasileiros por convicção política atraiu quem o colocou lá. No fim do seu discurso, deixou de se manifestar sobre a recondução. Mas nós sabemos o seu voto. Sou paranaense e deixo claro, você não me representa, Moro. Aliás, você é a personificação da conveniência política. Quem lava as mãos diante da injustiça é tão culpado quanto quem a pratica. Anistia ampla, geral e restrita. E eu falo assim, ó, a eleição desse cara como senador mostra como o brasileiro não faz ideia do que realmente acontece na política. E aí vem o Aurelianos, né? O único que enfrentou o sistema de fato. Merece um destaque na história do nosso país. O cara realmente acha que Moro enfrentou o sistema. O Moro.
Eu tenho certeza que esse maluco, ele nunca parou, por exemplo, para entender, por exemplo, o que foi a Banestado. O que foi a Banestado? Primeiro grande caso aí que o Moro assim, esteve à frente. O Youssef já rodou no Banestado. E ganhou delação premiada, né? E delação premiada, pô, você não pode dar pro mentiroso. Vocês aprenderam isso recentemente, né? E o Youssef volta a ganhar uma delação premiada. Inclusive, isso foi alvo de crítica, tá lá no CPI da Petrobras. Porque assim, cara, um cara que ganhou a delação, né, sobre o acordo de não voltar a praticar crimes e tava praticando crimes de novo, aí foi pego e ganhou nova delação, mas por que agora essa delação, agora ele vai cumprir? Que já é uma coisa meio estranha. Aí você olha a história do Youssef, né, as doações e ajuda que ele deu para campanhas, inclusive de pessoas lá do Paraná, né, que alguns até são meio que padrinhos políticos do Moro, né, Moro? O que que o Youssef fala do Álvaro Dias, hein, Moro? Público. Aí você pega alguns casos, assim, absurdos que o Moro fez ainda enquanto juiz. Não querer fazer algumas coisas para não melindrar o apoio do FHC. O caso do Zucoloto, que o Ministério Público esqueceu, né, de anexar lá uns documentos. Aí o Moro não precisou se declarar impedido. Pô, precisava o Ministério Público? O Moro não precisava desse documento, podia se declarar seu padrinho de casamento. Padrinho de casamento. Ex-sócio da Rosângela Moro. Alguém precisava avisar pro Moro com documentos que ele deveria falar, pô, esse caso é complicado pra mim. Aí você pega o governo Bolsonaro, foi Moro que direcionou os inquéritos para a direita. O cara que levou Elona Zabó dos Soros pro governo. Cara, que sistema que esse cara enfrentou. No dia que vem a decisão que o Lula é descondenado pelo Fachin, o Moro sai em defesa do Fachin. Quando tem a primeira busca e apreensão contra a direita em 27 de maio de 2020, o Moro sai em defesa do Supremo falando que ninguém sério neste país questiona o papel da Suprema Corte e das decisões. Como assim, gente? O fato desse cara ser eleito já mostra, já perdemos. A gente perdeu. Elegeram esse cara, bicho. Esse cara tinha que estar respondendo pelo que ele fez. Ninguém foi tão maléfico para a direita contra o Moro. Todo o inquérito de Moraes vai para cima da direita graças ao Moro. Foi tudo calculado. E as pessoas perdidas no ódio. Moro lidera a corrida ao governo do Paraná com mais de 20 pontos sobre Requião Filho. Tá certo que o concorrente é o Requião Filho, né? Tudo bem. Mas tu entende isso? Cara, o cara vai se eleger governador, bicho. Depois de tudo que ele fez. O cara jogou o país no buraco. Moro saiu do governo. O primeiro trabalho foi pro Valfrido Vardi, o advogado do PSOL, que entrou com ação aí pra reverter as multas da Lava Jato. 750 mil reais para fazer 3 pareceres. Depois vou trabalhar na Álvares e Marçal. Que o Moro diz que não foi para esse setor, mas Álvares e Marçal também faz recuperação judicial de empresas e quebrado na Lava Jato. Ele falou que não foi para cuidar disso. Então, assim, gente, que loucura, velho! E ainda vê, ó. Deltan, 50% dos votos pro Senado. O brasileiro não sabe de nada. O brasileiro que dá risada do petista, ele é tão desinformado quanto. Edmilson Papo 10 é da turminha da perseguição, ó. Rapaz, desde 2018, 17. É da turma do MBL, era amigo do Ayan. Tá aí, quem é da internet há muito tempo sabe que é o Edmilson Papo 10. Aí, olha o que ele diz, ó. Deltan disparado para o Senado, Moro disparado para o governo do Paraná, Bolsonaro preso, Bananinha foragido, Carluxo sendo expulso de Santa Catarina. Pois é, aqui se faz, aqui se paga. E ele tá celebrando isso. Os vilões são recompensados. E pela direita. E não adianta explicar, você pode explicar 1000 vezes. As pessoas, não, porque o Deltan... Eles acham que é crítica, que é birra. Meu Deus, velho. Aí você vem, né? Romeu Zema. Romeu Zema foi entrevistado ontem pelo Metrópolis. Olha o que o senhor Romeu Zema diz. O senhor acredita que Eduardo Bolsonaro errou ali na articulação nos Estados Unidos? Com certeza, ele não foi muito feliz nas declarações dele, etc. Nós não podemos colocar
o direito pessoal particular de alguém acima do interesse da nação. O interesse de alguém pessoalmente se sobrepor a um interesse de um país. E me parece que naquele momento ali, ou ele não se manifestou bem, ou fez alguma coisa que deu a entender isso, né? Uma pessoa é mais importante do que um país. E ninguém é mais importante do que um país, nem um presidente. Então, acho que isso foi ruim para a direita, mas já é passado. Acho que essa onda aí já está bem pequena já. E nós vamos ter outras ondas pela frente imprevisíveis. Tá vendo isso? Você entende o que eu falei nos últimos dias? Quando veio, né, as reações dos Estados Unidos, pessoas como Zema, que tem a alma corrompida, eles viram a oportunidade de rifar a família Bolsonaro do tabuleiro político. Assim, eles viram isso e falaram, cara, é isso. Eles não estavam interessados em expor os problemas, expor as violações de direitos humanos, as torturas. Não! As ações do Eduardo literalmente são para salvar o Brasil. O cara se exilou, sabe? O Jair sendo preso, assim, e o cara tá achando que não é para salvar o Bolsonaro. O cara é louco. E ele sabe disso, gente. Ele não é um desinformado. Zema não é um desinformado. Eduardo postou a notícia e pergunta, né? Eu posso reagir? Ou vão me acusar de dividir a direita? Eu tô aqui na minha, fazendo o que todos que me seguem sabem. Na verdade, eu já sei a resposta a este questionamento que eu fiz. A verdadeira pergunta é, a quem interessa assassinar minha reputação? Ataques coordenados? E o Carlos diz, né? Não, Eduardo, você não pode falar não. Fique quieto. Eles devem mentir, manipular, tentar destruir o nome do Bolsonaro todos os dias alinhados com a velha imprensa. E se você responder, você vai estar dividido na direita. Isso já faz muitos anos, portanto aceite. Pois as cobranças não recaem sobre eles. Quando tudo dá errado, a culpa é de Bolsonaro. Me diga aí uma coisa que deu errado, que alguém foi cobrar essa gente. Nada. Os alvos têm um método muito nítido, e não é novidade para ninguém, que tem um mínimo de caráter. A direita permitida é simples, novamente, a eterna terceira via, né, com roupagem nova. E tá aqui, ó. Olha ela aqui de novo, ó. Ó a coleirinha do Deltan. Vai falar do Zema, Superman? Vai falar? Tira a cueca de cima da calça, vai. Fala aí. Tá na coleirinha. Quem vai falar aí do Zema? Quem vai rebater? Constantino vai rebater, Constantino? Ruschel? Bárbara? Turminha da Gazeta? Deltan, você vai falar do Zema, Deltan? Ah, o Deltan é o chefe da coleira aí. Quem que vai falar do Zema, hein? Posso cobrar meus coleguinhas influenciadores? Não pode, né? Eu tô dividindo na direita, né? Eduardo que tem que apanhar, né? Agora da patinha. É o Partido Novo. Depois querem tirar a onda do petista. Todos os corruptos e seus porta-vozes estão ansiosos para afastar Bolsonaro de seus 4 amigos mais fiéis, seus filhos e eu. Alguém dizia, nessa tática de separar Bolsonaro de seus filhos não é nova, aliás, é bem antiga. O problema é que ainda existem pessoas que caem nesse conto. Olavo já alertava sobre isso desde 2019, dizendo que ele próprio era alvo dessa falsa separação que tentavam criar entre ele e Bolsonaro. Aí de separação do filho, né? Escute, assim, nem preste atenção nos primeiros 40 e poucos segundos. Escute só o final. O que Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas vai te falar, né? Não que seja muito, assim, surpreendente. Preste atenção no final. Murilo, a gente viu que a Michelle tem um desempenho bem melhor que o Flávio. Mas a minha pergunta polêmica envolve uma terceira pessoa. Por que a gente não viu nesses cenários aí o nome do deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, Júlia, a gente está optando em não colocar o Eduardo, porque a gente já está colocando o Flávio e a Michelle. Então, quanto mais cenários você faz, fica muito repetitiva. O entrevistado também não gosta de responder muitas perguntas. Mas a gente acha que a família Bolsonaro, na verdade, na pesquisa, já estaria contemplada. E eu não vejo muita diferença também de voto, Júlia, entre Flávio e Eduardo. Se você colocasse o Eduardo, eu acho que estaria na mesma patamar do
do Flávio Bolsonaro. Mas é uma questão também de quem contrata, né, Júlia? Quem contrata também tem um peso de dizer vamos testar esse ou aqueles candidatos. Né? Olha... Quem paga a banda, escolhe a música. Quem é que paga? Quem que enche os cofres do Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa? Quem é? Conta aí, Valdemar e Ciro Nogueira. Quem são os principais contratantes de Murilo? A Anitta fala, né? Estudo de pesquisa que diz que tanto faz o nome, porque o sobrenome Bolsonaro contempla todos e que não vê diferença entre membros da família porque entende um total de 0 sobre a opinião pública. Os milhões que o Pedro está gastando com o Murilinho, tão mal aplicados, não é uma barbaridade. Ficava bem menos feio ele ter dito apenas o final. Na pesquisa, vai apenas os nomes que o contratante decidiu que vá. Era melhor ter dito só isso. Aí, vai vendo como são as coisas, né? E como as mentiras vão crescendo. Renato Breia, ainda um dos grandes fundadores da Nord Investimentos. Imagina o dia que Eduardo Bolsonaro tiver que dar o braço a torcer e apoiar o Tarcísio. Aí coloca ali, né, a cara, como se fosse, né, por birra, né, o que Eduardo tá fazendo. Aí vem o manager, para aumentar a mentira. Ele já disse que prefere perder a eleição e manter o nome da família vivo, ou seja, prefere ver o pai mofar na cadeia por pura vaidade e ego, doente. Aí o Renato Breia reafirma, doente. Foi isso que o Eduardo falou, gente. O Eduardo falou em algum momento que é para manter o nome da família. O Eduardo falou que para o movimento de direita é importante que você realmente tenha um candidato de direita. Não foi isso que o Eduardo disse? Onde é que ele está falando sobre a família? Mas a mentira vai crescendo. Nossos liberais da Faria Lima. A Mafinha fala o seguinte, né? Que no mundo mágico da Faria Lima, as insanidades que atingem os bolsonaristas simplesmente não existem. Não há inocentes ou idosos sendo torturados na prisão, não há morte, não há famílias destruídas, não há perseguição implacável do Estado, sem qualquer apoio de organizações de direitos humanos, o AB, o EA, não há mídia incentivando o massacre contra políticos e não políticos dia e noite. Para esse público, tudo se resume a trade. Quanto vocês vão ganhar? Falando por mim, eu não voto, não faço campanha, não apoio nenhum candidato plenamente aceito e liberado pelo sistema. Meu critério para votar em deputado, senador, presidente é que a pessoa tenha, no mínimo, um processo ou inquérito no Supremo por discurso de ódio, preconceito, abolição do Estado Democrático de Direito. Quem não tem isso, hoje, não é oposição. É apenas outra face do mesmo regime ditatorial em que eu vivo. Não acho que é tão assim também, né? Você não vai ficar em casa, né, de braços cruzados. É importante votar. Mas eu entendo a raiva do Mafinha. Aí vem Marília e o Saulo, né? Marília coloca, agora vai ser ladeira abaixo. Ela só falou isso. Aí o Saulo complementa. Só segurar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo agora. Deixem Lula e Janja falarem sozinho até outubro de 26. Pode prender logo, né, Eduardo? Mas prende logo, Eduardo. Mas na cadeia, deixa ele comunicável, né? Eduardo e Paulo Figueiredo problema? Ou é gente como Romeu Zema, que distorce os acontecimentos para tentar colocar uma culpa que não existe no Eduardo? Aí tu vai olhar, quem é o Saulo? Appen Capital. E quem é a Marília? É coleguinha do Breia, da Nord Investimentos. Estavam lá celebrando 9 bilhões que agora estão sendo gerenciados. Parabéns aí aos grandes investidores da... É você que deixa o seu dinheiro para ser administrado pela Nord. Parabéns. O futuro do Brasil está em boas mãos. Ficou repetido. Aí continua. O presidente do Brasil em 2027 está nessa imagem. Faria Lima, né? Paulo Artung. Articulador político de Luciano Huck. Aparece em diversos dossiês nossos. Acho que pela primeira vez no episódio 97. É o cara que sentou com Randolfo Rodrigues para até articular uma chapa Flávio Dino com Luciano Huck. Membro do Renova BR, globalista, lobista da Agenda SG, Agenda Verde. Migrou agora para o PSD do Kassab, era do Partido Socialista Brasileiro, militou no Partidão nos anos 70. Então, assim, as piores credenciais que existem. É o Paulo Artung, que está agora junto com o Kassab, né? Eu sei que vocês estão ansiosos por alguma definição, mas tudo acontece no seu tempo. Se acontecer antes ou depois, pode falhar. Então, eu vou dar uma data para tranquilizá-los. Abril. Tarcísio sorriu e apertou a sua mão. Tarcísio também nem gosta, né? Eita. Aí vem o Thiago Salomão, lá do Market Makers.
Tarcísio e Paulo Artung no evento da Bradesco. Eita, Tarcísio não aguenta ver um banqueiro, hein? Resumo do painel. Controle a ansiedade, aguardem até abril. Mas temos 2 ótimos líderes neste país. E aí, tendo o líder certo, com as 2 casas alinhadas, Câmara e Senado, né? Confiança institucional. Eu me pergunto o que seria isso, né? Ou seja, o aval do Supremo. A agenda de reformas, esse país decola. Bom, o problema é saber o que seria esse decolar e para onde que decola, né? Aí, nesse evento, eu fui lá ver, né? O que o Cadeirudo falou. Cadeirudo disse que o problema fiscal é urgente e relativamente simples. Pronto. Todo mundo sabe a fórmula. Ele vai resolver o problema nacional, vai ser presidente, vai resolver. Vai cortar o dia de pobre, né, Tarcísio? Aí eu fui lá ver, né? Também não faz assim. Ele falou que o fiscal é fácil. Tarcísio argumenta que existem algumas alavancas nas quais o governo federal precisará mexer para resolver a questão das contas públicas, garantindo superávites primários e a redução da dívida do país. É uma tesão do superávit primário. Ao comentar quais seriam essas alavancas, o governador listou a reforma administrativa. Fácil falar nisso. Eu quero ver você ser homem, Tarcísio, para falar dos super salários do judiciário. Se é assim, você começar pelo Supremo. Só tem uma bola mesmo que teve problema, né? Monobola. Mas com uma bola só eu queria ver tu falar isso. Mas tu não fala. Hoje discutindo no Congresso além da reforma orçamentária e a retomada do plano de privatizações de empresas públicas. Tá aí. Esse é o trade T. É entregar o que foi construído aos trancos e barrancos e que dá lucro. Mercado financeiro. Entrega aí o Banco do Brasil, a Petrobras. Banco do Brasil fundado pelo Mauá lá atrás. Sabe? Um tipo de empresário que tá pra nascer outro igual ao Brasil. Se o Tarcísio for escolhido candidato, eu vou fazer o quê? Chorar. Mas vai ser o Tarcísio, né? Eu falo, gente, não anule o voto não, sai de casa pra votar. Mas não é alguém que eu me vejo representado. Deixo pra vocês aqui de forma bem clara. Ele é fiel a Bolsonaro. Tá de boa. A agenda política dele, pra mim, assim, é insustentável, sabe? Insustentável. Aí eu me pergunto, vai privatizar pra fazer o quê? A mesma coisa que fez na EMAI? Pra quem agora? Pro Taduri ou pro André Esteves? Tem que conversar com os irmãos Batista, né? Pra eles não ficarem com raiva. E essa gracinha toda desse pessoal é exatamente porque as pesquisas, né? As pesquisas estão mudando o clima. E qualquer pessoa minimamente decente, honesta, né? Com honestidade intelectual, sabia que essa patifaria de Lula, soberania nacional, não ia durar. Saíram matérias na época. Esse joguinho aí da direita permitida contra o bolsonarismo não ia durar. E, obviamente, Lula ia voltar para os holofotes, ia apanhar, ia voltar a sofrer desgastes. E tá ali, ó. A avaliação de Lula para de melhorar. 50% desaprovam o governo e 47% aprovam. O Leonardo Coutinho escreveu um texto inteiro. E acho que eu vou até usar esse termo no título. Falei sobre conceitos. Eu achei isso aqui um baita de um conceito. Né? E a explicação que ele dá. Que é o que eu observo nas redes sociais. Ele fala sobre a anti-escolha. E o que seria isso, né? Cada vez mais as pessoas não votam no candidato que as representa, mas naquele que julgam capaz de vencer quem elas odeiam. Muitas vezes simplesmente votam para ofender. As vitórias de Lula e Mandani fazem parte do fenômeno de corrosão do sentido do voto. Votar para presidente desse Brasil, no menos pior, já é uma realidade, mas você já consegue ver a quantidade de gente de direita que às vezes, não, eu vou votar no Lula só para me vingar de Bolsonaro. Se tornou um negócio assim de puro ódio. Inexplicado. Não tem explicação lógica. Não tem explicação lógica. Esse fenômeno, né, ele vem crescendo muito. O Trump ontem fez uma fala ruim. A fala do Trump foi ruim sobre a questão dos vistos. Rapaz, tá um caos com a base. Um caos. Tem pelo menos 3 grupos aí, né, lá nos Estados Unidos, que estão brigando entre si. Não sei pra que lado a coisa vai não, viu, lá também. Coisa pro Trump, o caldo deu engrossada pesada ontem. Mas enfim, esse perfil aqui tá comentando sobre o comum do clima lá, e eu acho que retrata muito também o Brasil. Ele fala assim, ó, a maioria das pessoas trata este aplicativo, né, as redes sociais como uma novela. Rede social como um todo. É entretenimento e uma plataforma onde as pessoas, em excesso, né, dão vazão às suas emoções.
E com os riscos, e como os riscos são tão baixos, né, todo mundo esquece, a natureza virulenta e hiper emocional do discurso é levada ao extremo. Não lavem a alma. Não lavem a alma. Até quando eu falava no início para não lavar a alma, eu não sabia nem direito como explicar com tantas palavras. Cada vez mais eu acho que vai ficando claro que lavar a alma é um problema. A rede social não é para você lavar a alma, muito menos política. Aí voltando. Ontem veio aqui o vídeo do Negão. Gosto muito do Negão, ele sabe disso. Ele tá comentando lá sobre... dá pra até pelo computador. Ainda sobre a questão... Sobre a direita como um todo, vai falar de Santa Catarina, dentre outras coisas. O Bolsonaro está preso. Você tá vendo algum movimento pra... Ah, a gente tá lutando, ele tá lutando, tá. Mas tem que ser muito otário pra achar que esse povo tá fazendo alguma coisa pela porra da anistia. Tem que ser muito inocente, mano. Tem que ser muito inocente pra achar que os caras lá em Brasília estão fazendo alguma coisa, irmão. Não estão. Não estão. O que os caras entenderam, na minha opinião, é a seguinte. Falaram assim, ó, mano, o sistema é esse. Ele não vai mudar. Nós vendemos durante os últimos 8 anos que a gente ia mudar o sistema, que é o sistema, tudo era o sistema. E hoje a gente faz parte do sistema. E quando a gente tentou se desvencilhar do sistema, ele deu tapa no nosso bumbum. Depois ele virou e deu tapa na nossa cara. E mostrou pra gente que a gente não é mais forte que ele. Então a gente vai começar a dançar o forró que eles tocar. Se eles tocar Fala Mansa, a gente vai dançar Fala Mansa. Se eles tocar Luiz Gonzaga, a gente vai dançar Luiz Gonzaga. Se eles mudar pra Sepultura, nós vamos dançar Sepultura. É isso que os caras em Brasília se ligou. Por isso que você tá vendo os caras cada vez menos falar do Bolsonaro. E quando fala, é aquela porra daquele tweet que eu... Olha, você quer ver eu ter vontade de jogar o celular longe? Bolsonaro está há não sei quantos dias nessa prisão, que não sei o quê. Aí eu falo, cara, você é um eleito. Você devia estar parando a porra do Congresso. Ai, mas se eu parar a porra do Congresso, negão, os caras vão tirar o meu mandato. Então sai dessa merda. Você tá fazendo o que lá ainda? É isso, irmão. Ai, vou perder meu mandato. Ai, papapá. Eduardo entregou o mandato, né? Foi por tudo ou nada, irmão. Sabe? Eduardo tá aí pra tentar resolver, né? De verdade. Ele se mostrou, né? Tá disposto realmente a tentar resolver as coisas. Os outros... Se o Negão tá reclamando do cara que ainda aposta, Bolsonaro tá 100 dias preso, e o que tá calado? O não. Porque acho que não quer um. Os que estão calados. Tudo isso, Lula nada de braçada. Maluco, quando o Lula tava preso, nego parava o Brasil por qualquer coisa. Quando o Bolsonaro foi eleito, 3 nomes eram os mais falados. Randolfo Rodrigues, tá ligado? Aquele lá aqui que é de Minas, esqueci o nome dele. Janones. Ah, tá sim, Janones. Janones, tem um terceiro nome também que eu esqueci agora. Era toda hora falando esses três, toda... Ah, aconteceu não sei o quê. Randolfo Rodrigues foi fazer um não sei o quê, não sei. Randolfo protocolador, lembra? Randolfo protocolou não sei o quê, não sei aonde. Randolfo quer não sei quantos dias pra explicar não sei o quê. O Janones não sei o quê lá. Fulano não sei o quê. E aqui? Ai, mas eu não posso fazer nada, estou de mãos amarradas. Você tá de mãos amarradas com um salário de 45 conto, com um apartamento funcional, com carro, com gasolina, com tudo ali, irmão. Ou então todo mundo abre o jogo e fala logo, ó, acabou, pessoal, perdemos pro sistema. Que esse papo de, o sistema, vocês fazem parte agora do sistema, vocês estão dançando a música que os caras tocam. Vocês estão aceitando falar que o Bolsonaro tá preso porque ele fez alguma merda, porque ele deixou de fazer alguma merda. Pô, quando não é isso, irmão. Na moral, quem vem com esse papo aí é muito cara de pau, velho. Muito cara de pau. Quem vem com esse papo, mano. Vem com o papo de, mas ele podia ter feito isso e não fez. Podia ter feito não sei o que lá e não faz. Ele devia ter sido muito macho. Aí você vai ver quem é a porra que fala que ele tem que ser muito macho. É um infeliz que tá ali, ó, todo... Ai, eu sou muito macho. Eu sou macho. Para, mano. Por isso que eu falei. Quando o Lula disse que o Guilherme Boulos seria seu ministro, eu aposto que gente até do PSOL achou ruim. Aposto que teve gente que falou assim, teve gente de outros partidos que falou, calma aí, Lula, essa vaga aí nós estava combinado pra não sei o quê. Gente, tô falando de gente só da esquerda, não tô falando de gente de centro. Gente da esquerda. Prova cabal que o Negão tá falando a verdade. A partir do momento que diz assim, ó, o Boulos vai ser ministro e não vai disputar a eleição, Boulos teve quase acho que ele teve 1 milhão de votos, ou quase isso. Foi muito voto. O Boulos não disputar, meu amigo, pra onde vão esses votos? Transferir votos não é a coisa mais simples do mundo. Pode significar, às vezes, que o pessoal vai perder, sei lá, 2, 3 deputados. É um prejuízo pro partido. Então teve gente aí que ficou preocupada. Boulos é um puxador de voto, um puxador importante. Mas tenha certeza que teve gente que não gostou. Gente que queria a vaga. O Macedo que não queria sair do governo. Mas pode ter certeza que teve gente que não ficou feliz com a indicação do Boulos. Aposto que um monte de gente do PT achou ruim, um monte de gente do PCO achou ruim, e falou pro Lula que achava ruim, a cara do Lula. Aposto que teve gente que falou na cara do Lula, falou assim, ô presidente, na moral, isso aí não tá certo não. Deve ter uma galera que chama de Luiz, né? Ô Luiz, aquela é mais íntima. Ô Luiz, isso aí não tá certo não, porque tinha que ser fulano, Beltrano, ciclano. E o Lula disse assim, não, vai ser o Boulos. Quantas dessas pessoas você virou ir lá no ICL e falar alguma coisa? No Brasil 247, nas próprias redes sociais fazer vídeo, você não viu ninguém. Quando o Boulos foi lá e virou ministro, todo mundo do lado dele. Uns com mais cara de falso que o outro. Parabéns, Boulos. Parabéns.
Parabéns. Parabéns. Tomara que você seja muito feliz como ministro. Mas engoliu. O maior capital político hoje da direita chama-se Jair Messias Bolsonaro. Pois é, ninguém respeita, negão. Ninguém respeita, negão. Aí pegando aí o caso, né, que gerou essa confusão toda, além dos que ficam aí dando entrevista gritando, tem os que não falam nada. Jorge Mello evita se posicionar em disputa pelo Senado, mas elogia a deputada que criticou a candidatura de Carlos. Mas, na verdade, né, não está evitando se posicionar, não é mesmo? Ele não evitou. Acho que ele se posicionou, que para bom entendedor minha palavra basta. Recebi essa notícia e fico feliz de o nome do meu irmão ser lembrado. Fico ainda mais feliz por outro estado querer acolhê-lo. Mas essa informação não é verdadeira. Carlos vai ser candidato por Santa Catarina, como meu pai já tinha anunciado há meses. Isso daqui, na verdade, essa notícia, ela está sendo bem educado. Ela foi plantada só para gerar desgaste no Mato Grosso do Sul e prejudicar o Polon. No Mato Grosso do Sul, eu e tenho certeza que toda a minha família queremos ver Polon no Senado. Polon sempre esteve ao nosso lado e segue com a mesma lealdade desde o primeiro dia. E é só porrada, velho. É só porrada aí em quem realmente está disposto a mudar alguma coisa. E para terminar o vídeo de hoje, né? Só com essa linda fala da ministra Carmen Lúcia. A impressão do voto traz insegurança ao eleitor. Ela diz que o voto impresso pode ser instrumento do crime organizado. Pô, mas eu jurava que o eleitor não podia segurar, ministra. É direto para uma urna inviolável. Talvez ela se atrapalhou, né? Troque os personagens e substitua a palavra insegurança por segurança. Então veja mais um inquérito aparecer com o tema Tentativa de abolição armada do Estado Democrático de Direito. Se bem que pensando melhor, acho que estou exagerando, né? Então me desculpem, deixe pra lá. Por hoje era isso. Achava que dava para comentar um pouco mais. Tem algumas coisas também que envolvem o Banco Central que acho que vale a pena comentar. Não vai dar. Algumas coisas que envolvem a JBS que eu queria comentar também. Óbvio, não é que não vai dar. Não deu tempo. Sei que não vai dar. Vamos ver como é que se desenvolve o dia de hoje e tudo mais. Mas é sério, gente. Além de comentar sobre as notícias do dia, eu tenho feito cada vez mais questão em trazer algum tema assim, né, do dia a dia da política, que é para ver se o povo começa a acordar, sabe, começa a ficar um pouco mais maduro, sabe, parar de procurar esses vídeos lacrador de deputado, conseguir olhar assim, vai, deixa de ser oportunista, deixa de ficar fazendo teatrinho, tu tá ganhando mais de 40 mil reais, rapaz, pra ficar gravando um tipo de vídeo como esse, toma vergonha na cara. O povo tentar lembrar aí quem é Moro, quem é todo esse pessoal, entender que algumas coisas não são birra. Moro votou pelo Flávio Dino, deu beijo, deu até abraço. Vocês estão esquecidos disso? Vocês lembram da foto do Moro com o Flávio Dino? Todos esses vídeos que eu dei play vão dar lá no Telegram. Se você quiser pegar algum para mandar para um amigo seu, link tá na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpai.com.br. Dia 15 agora, ou seja, daqui a 2 dias, sai o Atlas de setembro. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. Falou, galera. Fui!